Hoje eu quero falar sobre um dos erros principais que se comete quando se pensa sobre o sentido da vida, sobre se a vida como um todo tem sentido. Eu quero fazer isso a partir de um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella. É um vídeo que já deve ter seus 15 anos, de uma palestra que ele fez em que ele ilustra a palestra com um exemplo de como nós somos pequenos no universo. Ele está falando sobre: sabe com quem você está falando? Essa famosa frase da cultura brasileira. E aí ele faz um argumento que ele não conclui, mas muita gente, a partir desse argumento, conclui que a vida não tem sentido. Isso é um erro e eu quero mostrar para você agora. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Quero compartilhar com você essa janela do YouTube, porque o nome do vídeo é Cortella, sabe com quem você está falando? E aí eu já vou pegar aqui, cerca da metade do vídeo. O vídeo tem 9 minutos, eu vou para os 5 minutos já. Tá? Ele está desenhando aqui, e aí eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, eu vou comentando em cima para que vocês vejam. Alguém já assistiu essa palestra aí? Coloca aqui nos comentários. 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Ele começou o argumento dizendo: o universo tem 15 bilhões de anos, mais ou menos, de acordo com as projeções atuais. Nesse universo, calcula-se que haja cerca de 200 bilhões de galáxias. E aí, ele continua o raciocínio. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea. Uma delas é a nossa, que é a Via Láctea e tal. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Que tem 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. E aí a gente tem uma estrela de quinta grandeza. O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Nota a argumentação dele? O Sol é apenas uma estrelinha entre 100 bilhões de galáxias, entre 100 bilhões de estrelas, uma galáxia entre 200 bilhões de galáxias, que logo vai desaparecer. Olha o campo semântico no qual ele vai envolvendo o seu discurso, no sentido de diminuir o nosso tamanho. Isso é central para o argumento, a diminuição do nosso tamanho. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9 para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. Gira ao redor dessa estrelinha alguns planetas, entre eles a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões. O que é a Terra? Aí ele vai fazer de novo a argumentação no sentido de diminuição do tamanho. A Terra é um planetinha que gira ao redor de uma estrelinha, que está numa galaxinha e blá 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 blá. Bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Veja como nós somos importantes. Então o argumento é atrelar importância a uma dimensão muito pequena. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Uma provocação aí nos religiosos. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício, tá? Esse é um Deus inteligente, ninguém entende a relação de custo-benefício, aí uma piadinha que a galera dá uma risadinha. Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior, acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali, com o dinheiro que ela carrega. Tem gente que acha que Deus fez tudo só para essa pessoa existir. E ele continua o raciocínio, ele vai desenhando, aí vai falar: dentro da Terra tem vida, a vida tem cerca de 3 mil espécies, quer dizer, 30 mil espécies, mas só 3 mil são conhecidas. Dentro dessas 3 mil tem o Homo sapiens. O Homo sapiens tem cerca de, quando ele falava, né, 6 milhões, já bateu isso, né, já bateu 7 bilhões, melhor dizendo. E aí, entre esses 7 bilhões, você acha que você é importante. Tudo isso para dentro de um contexto maior, e aí eu volto para cá, para dizer assim, sabe a pergunta muito arrogante, quem você pensa que eu sou? Ela precisa de um pouco de ponderação, porque
De acordo com cálculos astronômicos, você é uma dimensão muito pequena da existência. Só que qual que é a extrapolação que fazem disso para a questão sobre o sentido da vida? A extrapolação é: porque nós somos algo infinitamente muito pequeno, não infinitamente, mas quase desprezível no decorrer, né, do universo como um todo, a nossa vida tem menos importância. Qual que é o pressuposto aí desse argumento? O pressuposto desse argumento é que importância é igual à dimensão física. Se a sua dimensão física for pequena, você tem menos importância, e eu concluo também que se a dimensão física for grande, você tem mais importância. Só que vamos pegar esse argumento no que ele propõe, em termos de premissa. A premissa é essa: importância é igual à dimensão física. Imagina, só imagina, que nós fôssemos muito grandes, que nós fôssemos não do tamanho da Via Láctea, mas que nós fôssemos do tamanho de, já que tem 200, são 200 bilhões? São 200 bilhões? Que nós fôssemos do tamanho de 100 bilhões de galáxias, que houvesse um ser que possivelmente fosse do tamanho de 100 bilhões de galáxias. Vamos lá. Imaginou esse ser? É até difícil de imaginar. É difícil imaginar 40 quarteirões na sua cabeça. Imagine um ser que é do tamanho de 100 bilhões de galáxias. Mas, por uma abstração da mente humana, que nós somos capazes, todo mundo é, imagina que esse ser existe. O fato desse ser muito, fato entre aspas, né? Ser muito grande, permitiria que nós, assim, inferíssemos que essa grandeza física toda conceder-lhe-ia sentido? A resposta, para mim, me parece muito clara. Não. O fato de um ser muito grande, do tamanho de 100 bilhões de galáxias, ou seja, metade aí das galáxias que existem, não lhe concederia importância, valor, sentido. Me parece óbvio que não. Por que então a gente acha que, se a dimensão para cima não confere importância, por que a dimensão para baixo deixaria de conferir importância? Por que ser pequeno implica menos importância? Esse argumento não faz o menor sentido. Ele é ótimo em termos retóricos. Pô, você vê aqui, né? Se você desenhar isso, fica incrivelmente persuasivo. Pô, os números são esses, são muito grandes, eu sou muito pequeno e blá blá blá, eu sou pouco importante, minha vida não tem sentido. Tá, mas para pensar no raciocínio, criatura. O raciocínio de atrelar importância à dimensão tem algum sentido? Fica de pé? Leva as consequências à frente. E a gente percebe que não. E eu queria falar um pouco, então, sobre essa diferença que há. Eu quero que você sempre tenha em mente, quando você pensa sobre grandes questões, e o sentido da vida é uma grande questão. Quando você pensa sobre questões metafísicas, qual é a estrutura mais fundamental da realidade? Quando você pensa sobre questões epistemológicas, como é que eu tenho acesso a essa realidade, em termos de conhecimento? Quando você pensa sobre questões éticas, afinal de contas, qual é a coisa certa a fazer? E aí, quando você pensa sobre questões existenciais, qual que é o sentido da minha vida? Eu quero que você nunca perca de vista o seguinte: existe uma diferença muito clara entre aquele discurso que parece verdadeiro e aquele discurso que é verdadeiro, mas não parece. Parece ser muito básica essa distinção, e de fato o é, porém você se esquece muito fácil dela. Quando? Quando ela é dita por alguém que tem credibilidade. Quando ela parece fluida. Quando ela é fácil de entender. Quando ela causa grande impressão. Ao passo que, quando um argumento é dito por alguém que não tem tanta autoridade aos seus olhos, a autoridade é sempre relativa, quando os argumentos exigem um pouco mais de maturação intelectual, quando eles exigem termos técnicos, raciocínios um pouco mais complexos, você tende a não dar atenção. E a briga toda da filosofia, desde o início grego, é a distinção entre aquilo que é e aquilo que parece que é. Parecer que é, em termos de discurso, é uma arte, inclusive. É a arte retórica. É a arte de construir discursos persuasivos para determinadas audiências. Isso é a arte retórica, que, diga-se de passagem, o professor Cortella domina muito bem. Retórica
convence pessoas. A verdade, tecnicamente dita, nem sempre. Eu vou te dar algumas dicas, algumas sugestões de como você faz para não confundir as coisas. E a primeira delas é, se você concorda ou discorda, os dois valem aqui, de cara com uma argumentação, de cara, assim, sem refletir muito, isso é um sinal muito claro de que você tem que dizer, opa, eu preciso dar uma segunda olhada. Eu concordei muito fácil com esse negócio. Opa, eu senti uma aversão muito espontânea esse negócio. Será que é só aversão mesmo ou será que essa aversão minha é fundamentada de algum modo? Esse é o primeiro sinal. Se for muito rápida a identificação, muito rápida a aversão, faça uma segunda vez, uma terceira vez. Segundo lugar, você precisa, para avaliar uma ideia, não só ter a sensação que entendeu essa ideia, mas ser capaz de fazer o que eu fiz aqui agora, contrastá-la com um raciocínio. E para saber raciocínio, você precisa ter alguns fundamentos teóricos, inclusive. Você precisa saber uma palavra que eu usei muito no meu discurso aqui hoje. O que é uma premissa? O que é uma inferência? O que é uma conclusão? São as três partes básicas de um raciocínio. Você precisa identificar esse raciocínio, saber o que é um pressuposto desse raciocínio, muitas vezes não declarado. O pressuposto não declarado desse raciocínio aqui é que importância é igual à dimensão física. Então você vê que eu não me enderecei direto para o raciocínio, eu me enderecei para um pressuposto não declarado dele. Examinando que, olha, igualar importância, valor, sentido, a dimensão física não se sustenta. E eu justifiquei essa minha afirmação te dando o experimento de pensamento. Imagina então que a dimensão física é muito grande. Isso concederia sentido a um ser? Não. Então, se a dimensão física muito grande não concederia sentido a um ser, por que a dimensão física muito pequena retiraria sentido? Não faz sentido. Ou seja, importância não é igual à dimensão física. A importância, o valor, vem de outro lugar e não da dimensão física. Tudo que eu fiz aqui foi fazer uma argumentação, mas é uma argumentação mais complexa. Tudo isso para te avisar de uma coisa que eu venho avisando sempre aos meus alunos. Fazer filosofia não é uma questão de decorar o que os outros dizem. Fazer filosofia não é uma questão de doxografia. Doxografia significa doxa, opinião, grafia, registro escrito. A coleção das opiniões dos filósofos. Isso é doxografia. Segundo fulano de tal, segundo cicrano, segundo beltrano. Isso parece, olha a distinção entre parecer e ser, muito inteligente. Mas como você pode ver, não se sustenta. A pessoa que faz esse artifício, né, que cita o Cortella, por exemplo, nesse raciocínio aqui, ela parece muito inteligente, mas à luz de quem realmente sabe do que está acontecendo, ela é só mais um bufão, ela é só mais como é que se diz a palavra, alguém que na minha terra a gente falaria arrota bacaba. Bacaba é um tipo de frutinha parecida com açaí, só que ela produz um vinho mais marrom, tipo café com leite, mas é igualmente forte que nem o açaí. Arrotar bacaba é fazer isso, aquilo. Então, não seja um arrotador de bacaba, né? Seja alguém que de fato raciocina com fundamentos. E para saber isso, você precisa saber fundamentos de argumentação e não só decorar o que os outros dizem por aí. Para você aprender argumentação, a minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, oferece essa formação, porque eu acredito muito no que eu estou falando aqui quando eu digo que aprender filosofia não é só decorar a ideia dos filósofos. Eu ensino história da filosofia. Essa é uma trilha dentro do Núcleo de Formação que tem mais de 15 cursos. Mas uma trilha também do Núcleo de Formação é a trilha de pensamento crítico, que eu te ensino a como interpretar um texto, identificar nesse texto argumentos, produzir seus próprios argumentos e produzir refutações ou confirmações dos argumentos. Eu preciso... A trilha de pensamento crítico tem cerca de 8 cursos, 6, 8 cursos. Então, se você está interessado numa formação de filosofia completa, nesse sentido de habilidades que precisam mesmo, né, que você precisa para aprender filosofia e não só decorar os filósofos, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, o endereço está lá, caso você queira conhecer, e também no primeiro comentário fixado. Agora eu vou te enviar para um vídeo sobre filosofia
prática. Dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que talvez você goste também. Se você gostou desse, você com certeza vai gostar desse outro. Tá bom? Meus amigos, lembrem-se, vocês são o que vocês pensam. Por hoje ficamos por aqui. Adeus. Fiquem com Sócrates.